No 97 me ofrecieron trocar Portugal pelo Brasil y aquí vine. Llegué como director de Master Builders Technologies, até que no ano 2011 pues, fundé a Matchem y estuve trabajando en ella como director y como socio hasta el año 2023. Lo importante es trabajar con paixão, curtir lo que tú haces y pôr a tua alma dentro. Então, o cimentero, entanto esteja dentro dessa faixa, está a cumprir com a norma, está a fazer as coisas direitinhas. O problema é que o aditivo deve ser suficientemente flexível para trabalhar e suportar essas possíveis variações. O aditivo é fundamental para conseguir durabilidade. Fala, engenheiro! Bom dia! Bem-vindo a mais um episódio do nosso FVF Cast. Estamos aqui com você toda terça-feira às 6h57 da manhã. No YouTube e no Spotify. Eu sou o Vinícius. E eu sou o Matheus. E hoje, dando continuidade às nossas entrevistas, que aqui já tivemos Guilherme Chaves, o Aldaberto Chagas, o Geno Souto. Hoje nós vamos ter o Matias, Fernando Matias, engenheiro Fernando Matias. E semana passada a gente estava falando sobre a 6118. Hoje, novo tema. Hoje a gente vai estar falando sobre química do concreto. Exatamente. Na verdade, a gente já tem algum tempo que a gente está querendo trazer o Fernando, né? E por causa de agenda, o Fernando tem bastante compromisso, conseguimos finalmente trazer o Fernando para esse bate-papo com vocês. Tenho certeza que vai ser enriquecedor, né? Para a gente reforçar isso, tudo que a gente está falando, a gente vai mergulhar hoje num dos temas mais fascinantes que tem na engenharia de concreto, né? Que é falar sobre os aditivos, é a parte química, né? É um domínio que é importante para você, ouvinte, que está aqui com a gente já há algum tempo, entender de todas as trilhas que a gente vem falando nos nossos episódios, que a química ela fecha todo aquele trabalho da engenharia de concreto, da tecnologia de concreto. Né? E esse é um tema que a gente ainda não aprofundou, né? Não, nós não aprofundamos, deixamos para aprofundar hoje. Então, Sim. A ideia aqui desse bate-papo é de trazer conceito, inovações, métricas, falar de futuro, falar de passado, de presente, né? Então, para a gente é uma honra receber o Fernando Matias aqui, não é mesmo? Sim, exatamente. Então, vamos deixar as apresentações para ele mesmo? Vamos nessa? Pronto. Então, sem delongas, aqui estamos com o nosso querido amigo Matias, Fernando Matias, um grande amigo. Uma honra te receber aqui, meu amigo. Um prazer estar aqui com você. Muito obrigado. Matheus. Espero que seja um tempo de muito proveito com os nossos ouvintes e amigos e que eles conheçam um pouquinho de você, Matias. Obrigado. Primeiro, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje e parabenizar pela iniciativa do FVF Cast, porque acho que no mundo todo é conhecimento e vocês estão a trazer conhecimento e tecnologia a este mundo do concreto que precisa dele. Sim. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado. A alegria é nossa de recebê-lo e é sempre uma honra. Matias além de um grande profissional da área grande conhecedor de aditivo, é um amigo pessoal, né? Temos amizade aí, eu acho que há mais de 25 anos. Acho que sim. Provavelmente. Vai revelar, é preocupante. Eu estava nascendo. Ele ainda não tinha nascido. Então, eu acho que eu conheço, se eu não vou errar nas contas aqui, o Matias desde 1999 para 2000. Por volta disso, né? Que eu conheci em algum momento das nossas carreiras, né? Eu estava iniciando numa grande empresa e eu fui apresentado a você nessa grande empresa e dali a gente teve uma relação profissional, dessa relação profissional veio uma amizade e, enfim, a gente vive se encontrando aí para tomar um café, colocar a nossa conversa em dia. Então, foi difícil a gente arrumar essa data aqui, porque as agendas nem sempre são perfeitas, né? Mas
que bom que o Fernando está aqui com a gente hoje, né, Matheus? Com certeza. E poder nos contribuir aqui com um pouco de ensinamento, com um pouco de, né, sua experiência, sua expertise aí, não só de aditivo, mas também como gestor, né? Obrigado. Como um profissional, como um CEO de uma grande companhia, né? Que você veio de grandes empresas, não é brasileiro, mas fala muitíssimo bem o português. Eu falo enrolado, isso é verdade. Muito enrolado, mas sou brasileiro. Bem, já se tornou brasileiro. É mesmo, eu tenho o meu passaporte e gosto muito do Brasil e gosto muito da gente brasileira. E amo este país, então eu sou brasileiro. Há muitos anos que está aqui, né, Matias? Eu cheguei ao Brasil em novembro de 1997. Cheguei de Portugal. Eu tinha sido durante 3 anos diretor de uma empresa lá em Portugal e me ofereceram trocar Portugal pelo Brasil e topei e fiz a escolha da minha vida. Trocou o português de Portugal para o português do Brasil. Bem diferente. Mas foi muito bom. Bom, aproveitar esse nosso começo, Matias, e já que a gente já falou que são mais de 40 anos só de Brasil, né? Não, quase mais de 30 anos, quase 30 anos de Brasil, mais de 40 de mercado, né? Então, conta um pouquinho pra gente, porque assim, a gente sempre pede esse tipo de colocação para quem a gente entrevista, Matias, porque o Matheus tem 24 anos. Ele não conhece você. Ele conhece porque está comigo, e aí eu já apresentei, então ele sabe, né, da sua história, da sua trajetória, porque está comigo. Mas tem muito, né, o jovem entrando no mercado e às vezes não sabe a sua importância que foi a sua chegada no mercado, aquilo que você trouxe para o mercado, que foi tecnologia, a forma de ser, de quando você veio de Portugal para o Brasil. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, assim, de carreira mesmo, profissional, até chegar a Portugal, de Portugal chegar no Brasil, o que você veio fazendo aqui no Brasil e tal, e até o seu momento atual. Assim, se você puder fazer o pessoal saber quem é o Matias, né? Eu chamo de Matias pelo sobrenome, né? Obrigado, será um prazer. Eu comecei a trabalhar no dia 7 de janeiro de 1981 em uma empresa alemã, na Espanha. E, bueno, era uma empresa de produtos químicos para construção. En el ano 92 eu fui comissionado para México para fazer um trabalho de pesquisa no mercado mexicano. O grupo estava considerando entrar nesse mercado e estive trabalhando em México a primeira metade do ano 1992. No ano 1994 me ofereceram a hipótese de ir a trabalhar a Portugal como diretor de uma empresa do grupo lá em Portugal. E como falei antes, no 97 me ofereceram trocar Portugal pelo Brasil e aqui vine. Cheguei como diretor de Master Builders Technologies, MBT. Depois Master Builders virou Degussa e depois BASF, no ano, acho que foi 2006, comprou globalmente o negócio de química de construção de Degussa. Então eu virei BASF, fiquei até o ano 2008 como responsável de química de construção para a Sudamérica e nesse momento saí da BASF. Fiquei 2 anos fazendo trabalho de consultoria para uma empresa brasileira grande, para uma empresa alemã que estava querendo vir ao Brasil, até que no ano 2011 pues fundei a Matchem e estive trabalhando nela como diretor e como socio até o ano 2023, el 30 de junho de 2023, que me aposentei, porém continuei dando consultoria para o grupo Saint-Gobain, que foi o grupo que comprou Matchem, exatamente, até o 31 de dezembro deste ano, o sea que é assim, está bem fresquinho. E bueno, eu me considero uma pessoa humilde e isso permite aprender dos erros, que são muitos. Então, como já trabalhei muitos anos, fiz muitos erros, pues aprendi alguma coisa que
acho que é interessante que dá para aportar. Sim, sim, com certeza. Com certeza tem muita coisa para a gente aprender hoje. Sem dúvida, né? É uma trajetória muito bonita e adotar o nosso país como seu país para nós é um privilégio, né? Eu posso dizer que da minha carreira de concreto, boa parte a gente estava junto no mercado, né? É verdade. Eu também vim aí desde 95 nessa área de concreto, tecnologia de concreto, mais precisamente eu fui conhecer você entre 99 e 2000, que foi numa transição de uma empresa que eu estava menor, uma outra comprou e eu vim junto, e ali eu fui crescendo dentro da companhia. E eu confesso que realmente ali, com a relação que tinha da MBT até chegar à BASF, foi uma relação muito boa, né? E a gente sempre teve inovações, né? De lá para cá, muitas empresas entraram no mercado, né, de aditivo, né? Era um mercado mais restrito, né? Era a BASF, acho que a Sika, eram menos empresas, né? De 2000 para cá, as coisas vêm evoluindo. Então, é evolução de tudo, né? O mercado, tal e etc. Nós podemos falar que são mais de 40 anos de experiência com aditivos, né? Sim. Na parte química, mas também na parte de gestão, né? De negócio, como diretor de negócios, como operação. Então, é uma experiência grande sua, né, Matias? É muito bonita, sim. O que você pode falar para a gente, né, de toda essa sua expertise, esse seu conhecimento, essas vivências, né? Que a gente sempre vai fazer aqui um link daquilo que a gente mostra nos nossos episódios com as experiências das outras pessoas, né, que vêm aqui com a gente, porque a gente sempre fala das nossas experiências, mas é bom sempre ouvir as outras experiências que a gente, para poder somar com aquilo que a gente está passando de conhecimento. Nesses anos todos aí que você vem trabalhando no mercado, aí a gente vai tentar fazer aqui uma provocação. Com tantos avanços de aditivo que a gente tem aí ao longo desse tempo, a gente ainda se depara com empresas concreteiras, né, que ainda insistem em trabalhar como há 20 anos atrás, sem explorar assim todo o potencial da química. E a gente sabe que a química está muito avançada. A gente sabe que muita coisa vem mudando no mundo, né? E o Brasil não é um país que está atrasado nesse sentido. Pelo contrário, estamos muito avançados. Por que ainda você, não sei se você tem uma opinião sobre isso, algumas empresas, não são todas, têm muita dificuldade de não entrar nesse avanço, não trazer isso para dentro do seu negócio. Você tem uma opinião disso? Eu acho que o motivo principal é um conceito de economia errado. Tem algumas empresas que ainda consideram a tecnologia e o aditivo químico é parte-chave dessa tecnologia, mas é uma parte. Sim. Como un costo. É totalmente errado. O concreto é un produto extremadamente complexo e é preciso persoas moito capacitadas, profesionais moito experientes e competentes para gerenciar eso. A economía real no concreto está na tecnología. É así. A empresa, a concretera que acha que un departamento técnico, un consultor técnico competente é un costo, está moito errado. E acho que no Brasil existen tamén esas empresas, non só aquí no Brasil, mas Brasil é tan grande que da mesma forma que ten empresas fantásticas, pues tamén ten algunas empresas que ainda estão engessadas, paradas no tempo. Ou uma visão... Acho que é mais um problema de visão errada. Quando eu cheguei ao Brasil, o gap tecnológico que existía entre Europa y Brasil era grande. Hoy ese gap prácticamente no existe. Mas existen algunas empresas que realmente ainda non enxergaron que a tecnología non é un costo, é unha economía. Acho que é o ponto chave. Sim. Eu participo da mesma opinião sua, eu concordo, que realmente, e a gente fala muito disso aqui no nosso programa, o Matias, que algumas empresas, não todas, que têm essa visão, elas têm dificuldade de enxergar a última linha.
Eles enxergam as linhas Exatamente. e não a última linha. Uhum. O que importa no nosso negócio, ou no negócio do concreteiro, nós não somos concreteiros, mas a gente se sente porque a gente trabalhou anos, né? E continua fazendo serviços de consultoria para algumas empresas. A maioria das empresas, ou uma parte delas que não tem essa visão, elas têm dificuldade de enxergar a última linha. A gente fala muito disso aqui. E eles vão muito no preço. Esquecem a qualidade, eu quero preço. Está totalmente errado. E está totalmente errado. E existe equilíbrio entre preço e qualidade. É o que a gente fala sobre o desempenho, né? Desempenho. Então, o aditivo é o que vai trazer o desempenho. Né? Então, reforça o que você está falando da visão. A gente sempre traz essa visão, que é a sua, que é comum à nossa, para o ouvinte entender que ele tem que sair dessa casinha, dessa caixinha e abrir as oportunidades. Então, assim, existem N tipos de produtos e você tem que descobrir aquele que se adequa ao seu negócio, né? Porque, assim, quando a gente fala de visão, né, como você falou, eu tenho uma ideia de, por exemplo, eu tenho uma concreteira que o meu foco é o varejo. Eu tenho um aditivo para trabalhar com o varejo, eu tenho uma tecnologia. Eu tenho um foco entre varejo e o mercado específico de grandes construtoras. Então, você tem vários, então você pode trabalhar com várias químicas. É correto, sim. Como você enxerga isso, Matias? Lá em 98, 2000, a gente trabalhava com aditivo plastificante. Aí nós viemos para um polifuncional. E ainda tem gente que quer o plastificante. E assim, e aí volta para trás, porque vai dar problema de pega. É um conceito assim. Eu sei que tem N problemas aí, né? E nós vamos chegar lá em algum momento aqui do nosso bate-papo. Mas que você pode falar um pouco disso, somando o estudo que a gente está falando, desses. Está totalmente errado. A verdade é que, os plastificantes têm evoluído tanto, ou melhor dito, os aditivos, que o plastificante tradicional de faz 30 anos, prácticamente, a gente não usa mais. ¿Por qué? Por un tema de costo-desempeño. É exatamente eso. Eu gostaria de fazer um exemplo muito simples, simplório, mas acho que dá una luz en lo que quiero falar. Si a gente, cuando adiciona un real de aditivo no concreto, consigue una economía de R$2 no resultado final, por que non adicionar R$2 e consigue 4? Vale, é moito simplório o que estou falando, mas ten unha parte importante de verdade. Entón, o camiño da economía realmente é ese. Non traballar con un produto máis barato que no final Vai ser mais caro. vai sair máis caro e ninguém faz milagros, isso tem um custo, um desempenho. Claro. Perfeito. A gente tem a mesma visão. Esse ponto do aditivo, e a gente gosta de enfatizar muito isso. A gente gosta muito da tecnologia e a gente gosta muito dos aditivos. Quando a gente fala em grandes centros, por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, grandes capitais, a gente fala que são capitais que têm um trânsito mais caótico, mais pesado. E o transporte do concreto é mais complexo. Então, o concreto passa mais tempo num transporte do que às vezes na descarga. Aí é onde entra a química do poder. Então, a gente tem várias opções para isso. Então, a gente pode usar desde aditivos hiperplastificantes para manutenção, né? Como pode usar inibidores com polifuncionais. Então, hoje existem os híbridos, não é isso? Correto. Que já tem o inibidor no seu hiper e ele já faz a função. Quer dizer, aquilo que a gente podia colocar 2 tem evoluído. Essa evolução, a gente sabe que o mercado passou por um problema de naftaleno. Sim, e aí houve muita mudança de tecnologia nisso. E você participou assiduamente, porque eu sou testemunha disso. Muito obrigado. Você foi um dos que fez uma revolução aqui nesse mercado. A verdade é que quem trouxe os polifuncionais, ao Brasil, foi eu. O produto que hoje é mais desenvolvido e continua ainda sendo desenvolvido, os policarboxilatos,
também eu trouxe. A primeira aplicação importante foi no concretagem central, no concretado vão central da Ponte Rio Niterói, e também teve na Berrini teve um prédio, não sei se é um banco americano que já não está aqui. Então aí também teve um concretagem importante com policarboxilatos. Então também eu trouxe essa tecnologia aqui. Historicamente, os aditivos começaram já muito tempo atrás. Os romanos já trabalhavam com aditivos. Eram menos sofisticados, mas funcionavam. Faziam o seu trabalho. Os lindosulfonatos foram um start importante na tecnologia, uma melhora bem grande. Depois chegaram os naftalenos, as melaminas como superplastificantes, mas eram produtos limitados no corte de água e especialmente no tempo de trabalhabilidade. No concreto, existe dois fatores principais. Uno é a redução de água, que resulta em mais resistência, e outro o tempo de trabalhabilidade. A trabalhabilidade mesma também. Nós temos a trabalhabilidade e, muito importante, a duração, a manutenção dessa trabalhabilidade. Então, na história dos aditivos, tem sido uma luta por resolver essa dicotomia entre redução de água, mais trabalhabilidade, tempo de trabalhabilidade, e têm aparecido diferentes produtos, inibidores, retardadores, policarboxilatos, que hoje é a tecnologia mais atual e que, a diferença de outras tecnologias, naftalenos, melaminas, eram bons produtos, mas eram moléculas específicas. Limitadas. O policarboxilato é uma família de produtos que permitem fazer moléculas a medida. Tu fazes o produto que tu precisas. Combinas redução de água, tempo de trabalhabilidade, manutenção. Então, é a última tecnologia que ainda mantém, na minha opinião, muito tempo de vida e que pode ainda melhorar muito, porque é produto totalmente sintético, feito à medida do que a gente precisa. O que você está querendo dizer para a gente, Matias, e para que você que está nos assistindo, é que o policarboxilato ele é moldado. Ele pode ser feito à medida da minha necessidade. Exatamente. Então, ele serve tanto para concreteira A, B ou C, porque depende daquilo que você tem de mercado. Pode ser um varejo, pode ser grandes obras, pode ser grandes megas construções, ou seja, você com o policarboxilato, porque é uma cadeia de química que você consegue trabalhar, você pode fazer desenhos de aditivos específicos para cada função. É isso que você está querendo dizer. Um aditivo tailor-made para cada função. Isso. Hoje em dia tem a possibilidade de você convidar o fornecedor do aditivo e pedir para ele fazer ajustes. Sim, exatamente. A gente pode dizer que nos últimos 40 anos, então, a maior evolução dos aditivos, dentre todas essas outras, o policarboxilato hoje ainda é uma ferramenta mais avançada? É a que você tem de melhor hoje. Como base, e aí, lógico, você mistura outras coisas, seria isso? Correto, sim. E quando falamos de produtos aditivos procurando redução de água e tempo de trabalhabilidade, existem outros aditivos com outras funções, porém, em termos de redução de água e manutenção de trabalhabilidade, o policarboxilato é o produto, a família de produtos, a matéria-prima mais Avançada. Tá. Pegando um gancho disso para a prática, a gente se depara em alguns trabalhos, né, Matheus, em que o uso do policarboxilato ele fica restrito quando fala preço, que é o que a gente acabou de falar aqui há 5 minutos atrás. Daí a gente fala assim, puxa, mas o aditivo custa muito caro, eu não sei se faz sentido. O sentido é a última linha. É uma tecnologia, não existe tecnologia barata. Né? A tecnologia tem o seu preço, mas ela também traz o seu resultado. Então, se eu vou usar um aditivo que custa R$12 o quilo,
eu tenho que ganhar mais do que R$ 12 na ponta. Exatamente, é assim. Correto? Então, se eu ponho R$ 12 no meu custo e não tiro nada, aí realmente ele não serve para nada. Ele só está aumentando meu custo e você não vai pegar o benefício. Exato. Tô certo? Totalmente. Então, assim, a gente costuma falar muito isso aqui no podcast e nos trabalhos que a gente vai, porque às vezes a gente encontra pessoas que têm muito conhecimento e muita capacidade, mas têm dificuldade de enxergar a última linha. E aí coloca um produto para resolver uma situação que acaba piorando o custo. Então ele tem que tirar o benefício, que é o quê? Redução de água. Exato. Se a gente está usando um policarboxilato, que é a melhor tecnologia que a gente tem, e não está usufruindo desse benefício, que é o desempenho, não faz sentido usar o produto. Usa-se outro. Exato. Ou então vai a fundo, põe a 12 e ganha 24, que é o dobro. Você paga 12, mas ganha 12. E aí você tem um benefício, porque diminui a água, aumenta a resistência, você muda a sua relação água-cimento, menos água, tem um custo melhor, e aí você, né? Assim por diante. É correto. A gama de concretos que existe no mercado é bem ampla. O custo é sempre importante, especialmente a última linha que estás falando. Pode existir concretos que as súas características, o seu desempeño, no llegan a justificar o uso de policarboxilatos. Porém, te aconteceu unha cosa ben interesante. A resistencia a clase dos concretos te ido aumentando con o tempo e o precio do policarboxilato te ido reduciendo. Entón, cada vez ese gap en el que os policarboxilatos non llegan ten sido máis pequeno. E, de facto, o empleo dos policarboxilatos non para de crecer. E a continuar, porque o coste con o volumen, con o crecimento disminuye, os concretos cada día son máis exigentes, então o uso do policarboxilato cresce. E tem se tornado Muito mais habitual, né? O Exato. uso, né? Tem se utilizado mais. Em relação à utilização dos aditivos, hoje em dia a gente vê muita utilização do polifuncional como meio obrigatório, certo? Certo. Qual seria, nós sabemos que temos os superplastificantes, qual seria um outro aditivo, além do polifuncional, que o senhor vê como uma necessidade para ser utilizado diariamente no concreto? Um concreto, vamos pensar um concreto de linha, um S160, FCK 40, FCK 30. O desempenho dos aditivos non te parado de crecer. Os polifuncionais aínda é o grupo de aditivos máis usados, mas que ha aparecido, te surgido un tipo de produto híbrido que é unha melloría do polifuncional, que é un policarboxilato popular. Entón, non llega a ter o mismo desempeño que os policarboxilatos de alta gama, mas consigue atender moito ben ese tipo de concretos que están en esa faixa que vos está a atender. Entón, é unha evolución natural dos polifuncionais, unha mellora no desempeño. Esos híbridos ten unha composición variada de materias primas, acostuman a ter policarboxilato nela. Então, seria a resposta à sua pergunta. Então, o que nós estamos falando aqui, Matias, somando, é que nós não temos hoje nem só polifuncional e nem só policarboxilato. Nós estamos no meio do caminho para uma faixa de tipo de concreto que tem uma mistura de polifuncionais com o policarboxilato, que dá o híbrido. E que você consegue atender concretos com slumps maiores e resistências entre 30 e 40, que são resistências elevadas também, para um mercado São Paulo, por exemplo. São produtos muito sofisticados na sua formulação. E não tão onerosos. Não, oneroso a gente não pode falar que é oneroso. Tem um custo mais popular. É o que você jogou. E permite trabalhar nesses concretos que, por não ter tanto cimento como concretos de um desempenho muito maior, fica mais difícil reduzir unha cuantía de cemento que faça económicamente interesante traballar con un policarboxilato. Entendi. Tamén é verdade que ten produtos, concretos
que precisam policarboxilato e policarboxilato, então não te discussão. Da sua experiência, desse pequeno bloco que a gente está falando aqui, Matias, da sua experiência desses anos todos de trabalho, tem qual o que, para você, o que foi uma mudança grande de mercado nesse período? Hoje você tem mais experiência de Brasil até do que de fora, né? Porque você está mais tempo aqui. Então, talvez a minha pergunta é mais para o mercado nacional. Alguma coisa te marcou nesse período que de mudanças grandes, de toda essa fase que você teve de grandes empresas, até chegar à sua empresa, que eu acho que talvez ali foi, na minha visão, e eu como te conheço, talvez foi onde você mais desenvolveu e teve que buscar alternativas? Foi muito não sei se eu estou enganado. Não. Alguma coisa, o que te marcou nesse período? Qual foi assim, uma coisa que te impactou, que realmente você falou, descobriu um caminho novo aqui? Teve esse momento? Houve isso? Sí, a verdade é que na Espanha quien creou os polifuncionais foi eu, quien trouxe os polifuncionais a Brasil também foi eu. Ficava mais fácil trazer tecnologia, claro, que criar. Então, a barragem de Itá, de uma construtora CBPO, acho que era o nome. Odebrecht. Então, é uma barragem grande, de 500.000 de cúbicos, ficava entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Foi a primeira grande obra que trabalhou com polifuncional. Então, depois teve outro hito que foi importante também, foi a chegada dos policarboxilatos, mas quando eu criei a Machen também desenvolveu um produto novo, que era o conceito de híbrido, que procurava popularizar, entre aspas, facilitar o emprego dos policarboxilatos para esos concretos en los que o policarboxilato ficava Pesado. e eu diria que foram 2 pontos importantes. 3. O primeiro foi a chegada do polifuncional, depois o policarboxilato e depois esse intento de ampliar o uso do policarboxilato através dos híbridos. Isso é uma tecnologia desenvolvida por você, né? Desenvolvida. E o mercado veio te acompanhando. A verdade é que se uma tecnologia funciona ou não funciona, é o mercado quem prova. Quando cheguei a Brasil, eu achei que o conceito aditivo no Brasil estava errado. O conceito era fazer um produto mais barato. Gente, não existe milagros. Ninguém faz mágica. Se tu começas a tirar valor da composição aditivo para reduzir o teu custo e ter margem, chega uma altura que não dá. Então, eu procurei seguir o caminho contrário. Oferecer produtos de um valor maior em dosagem, em preço, Mas valor agregado. com um maior valor agregado. E o mercado comprou porque fazia sentido. Pode demorar mais ou menos, mas no final o mercado deu a razão à escolha. E nos híbridos aconteceu a mesma coisa e com os policarboxilatos também. Qual ano estamos falando? Perdão? De qual ano estamos falando? Eu não lembro quando foi a concretagem da ponte do voo central da ponte Rio-Niterói. Talvez devia ser por ano 2001, mais ou menos. O polifuncional em Itá começou no ano 98. E os híbridos, pues devió ser faz uns 5 ou 6 anos? 7 anos, sim. 7 anos, aproximadamente, não me recordo. Por Eu me recordo. 6, 7 E realmente foi uma mudança grande de mercado, os híbridos, né? E quando vocês, na época, lançaram, isso foi bastante promissor para alguns, e para outros que não tinham visão, era mais um produto, né? Eu me recordo da época, porque eu trabalhei em alguns projetos e a gente colocou esse produto, né, seu como um desafio na concreteira, e a gente se deu muito bem.
O resultado foi muito bom. Como... Mas foi um trabalho. E Exato. 4 mãos. Sim. Né? Do lado do concreteiro, do lado de vocês, na época, com o time, né? De os ajustes, que é o que você falou, né? Tem uns ajustes, a gente ajustou e tal, e a gente conseguiu resolver grandes desafios na época. En realidade, o desempenho aditivo depende muito das matérias-primas do concreto. Cimentos, agregados. Então, é crítico o tecnologista que é capaz de ajustar essas matérias-primas e junto também com o fabricante aditivo que ajusta o aditivo para conseguir o resultado necessário, procurado. Você já respondeu uma pergunta que eu ia fazer, que essa evolução dos aditivos, que é um link que a gente sempre faz aqui dentro do FVF Cast, Matias, desde o nosso episódio 1 até esse de hoje, a gente sempre dá muita destaque ao controle das matérias-primas. Então, no caso do concreto, do MCC, das areias, das britas, dos cimentos, dos aditivos. E é uma coisa que a gente realmente comenta muito, fala muito, a gente traz exemplos da nossa experiência, da minha experiência com isso, dos resultados positivos daquele que conhece aquilo que está fazendo. Então é muito importante o que você está falando, para a gente fazer esse link, que a evolução dos aditivos mostra a importância de você estar com a atualização constante. Sim. Então, se você não estiver atualizado, ou seja, se a gente voltar lá no nosso episódio 1, vou até lembrar aqui, se você caiu aqui agora de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal, né? De mandar para os seus amigos, né, Matheus? Que mais? Exato, de assistir nossos primeiros episódios. Primeiros episódios. Por quê? Porque pode ser que esse bate-papo aqui falte alguma coisa complementar que você ainda não assistiu nos episódios anteriores. E toda vez que a gente fala aqui, a gente sempre se remete aos episódios anteriores. E lá a gente fala muito desses episódios, de como controlar, de rotinas, dos ensaios que o concreteiro deve ter, que o gestor, ou o tecnologista, ou o cara do laboratório, o responsável, precisa ter em mãos. Então, se você não acompanhar a evolução dos aditivos, dos agregados, dos cimentos, daquilo que pode ser feito, você realmente vai continuar com aquela visão pequena, uma visão tacanha, tímida em termos de tecnologia de concreto. E aí a sua linha, que vai ser a última, não vai ser a melhor, sempre vai ser a pior. Então é importante ter essa visão. Então, assim, dominar, ter o domínio das matérias-primas, dos materiais que você usa para compor concreto. Né? Eu acho que aproveitando esse gancho que você está falando sobre o controle dos materiais, perguntar para o senhor, o que o senhor vê como necessidade de ensaios em cima do aditivo? Nós fazemos controles em cima dos agregados, por exemplo, que seria ensaios de granulometrias, para poder acertar se os agregados estão tendo variações. Nos aditivos, a pessoa que está recebendo aditivo, ele teria alguma forma de fazer esse ensaio, um ensaio semanal, um ensaio mensal, para poder atestar se o aditivo que ele está recebendo está de qualidade? Sí teria, Mateus, mas muitas vezes a vida é muito mais simples de lo que a gente imagina. Certo. E a solução é mais simples. Na verdade é que o controle aditivo começa primeiro na resistência do produto. Geralmente os caminhões não vão com um único aditivo para um único cliente. Então, muitas vezes, às vezes, existe um erro de descarga. Então, a transportadora pues, entrega um produto que não é dela. É muito simples e obrigação do cliente olhar o alvarado, a nota fiscal que está a receber e confirmar se é o que está comprando. que o que está comprando é básico, aquele básico. É aí onde começa o controle de qualidade. Outra coisa é se esse concreteiro tem vários silos de aditivo, precisa ter os silos identificados. Não cometer erros que acontecem al carregar un silo, un aditivo en otro. Esos silos están con un producto orgánico.
Então, esses silos precisam ser limpos todos os 6 meses. Se tu tens uma contaminação no silo porque não tens lavado en anos, então não adianta recibir o melhor produto do mundo porque vas a estragar o produto. Então, este tipo, bueno, depois tu podes ver características organolépticas do aditivo, não é preciso começar ainda a fazer análisis, mas tu podes ver se tem algo esquisito aquilo. Pedir do fornecedor o controle de qualidade. E se ves uma diferença no desempenho, no concreto, com um novo aditivo, parar de imediato e falar com o fornecedor. Então, estes são os pontos principais. Acho que isto é esquecer o primeiro ainda, ¿no? O cero, e é trabalhar com fornecedores sérios e certos. Claro. Se o fabricante é um fabricante responsável, a verdade é que não é preciso que o concreteiro faça o controle de qualidade, porque já é feito, mas precisa tomar estas medidas, Sim. que são com frequência os principais causantes dos problemas. Matias, o que você está falando, a gente aprendeu aqui na entrevista com o Adalberto Chagas, que é um professor, um amigo. E o pessoal até tem falado para mim aqui, quando me encontra, falou, mas você só fala isso agora, eu vou continuar falando. O que você está falando é óbvio. É óbvio, mas que... Mas o óbvio precisa ser dito. Por Exato. quê? Porque precisa lavar o tanque para receber aditivo. E aí a pessoa não lava, e aí recebe o produto, e aí o produto dá problema. Aí você vai ver, a tubulação está toda suja, com uma concentração grande de produto, que ele decanta, né? Ele tem sólidos. Aquele produto extremamente concentrado vai para um caminhão e fica mole 10 dias. Exato. O problema é aditivo. Não. É uma consequência daquilo que é óbvio que você deveria ter feito e não fez, que é limpeza. Recebimento. É óbvio, olhar a nota fiscal, olhar o que está esse, botar no silo certo. A sua pergunta eu sei que foi direcionada para o nosso ouvinte entender que mesmo sendo óbvio, ele tem que ser feito, tem que ser dito. Em Espanha tem um ditado, não sei se vão entender, acredito que sim, já estão treinados com o meu portuñol. Sí. El sentido común es el menos común de los sentidos. Sentido común significa bom senso. Sim, bom senso. Então, gente, é começar pela base, ou seja, não faz sentido intentar analisar o produto se esse produto foi analisado por uma empresa competente. Então, garante de que esse produto é o que tu compraste, que está a ser bem tratado e pronto. E a indústria química é literalmente pelo nome, né? É uma indústria, então o controle é muito maior do que agregar. Eu vou dizer como é que eu fazia na minha época de concreteiro raiz, né? Como diz o Jean Souto, diz que ele é concreteiro raiz, então eu já fui concreteiro raiz. Como é que nós fazíamos controle de aditivo? A gente simplesmente coletava uma amostra daquilo e deixava guardado. O que a gente fazia? Todo mês se roda-se curvas. Exato. Aí a gente fala de rotina, lembra das rotinas? Então a minha rotina era essa, todo mês rodava a curva. O que eu fazia? Pegava aquela amostra e rodava e comparava com a amostra do mês anterior. Então aquilo lá eu media meu desempenho. Eu não precisava fazer nenhum ensaio mirabolante, densidade, raio-x, primeiro que não faz sentido, né? Eu estou comprando uma indústria que tem controle. Exato. Se eu estou recebendo, eu estou fazendo a lição de casa, que é limpar os tanques, toda vez que entrar, mesmo que seja o mesmo produto, tem que ser feita uma limpagem daquela tubulação, porque aquilo vai com o tempo decantando. Isso é normal. Né? O aditivo tem sólidos, não é isso, Matias? Sim, claro. Então, esse era o meu trabalho. Então, a gente coletava lá 1 litro, lacrava, colocava uma etiqueta dizendo aditivo do Matias, a data que entrou, a nota fiscal, o nome do produto e ficava por 60 dias armazenado. Durante 60 dias, se eu tivesse que fazer algum ensaio de comparação, eu pegava o aditivo que entrou, rodava, tá, ok, está validado, pode dispensar a amostra. Entrou outra amostra, mais 60 dias. Então, isso era a rastreabilidade que a gente criou dentro da nossa empresa. Muito bem. E era a melhor forma. São simplicidade, você não precisa criar, você precisa ter rotina. Não é assim, somando o que você falou, que eu como concreteiro, quando fui raiz, era a forma que eu tinha de controlar os aditivos. Né? Agora, os tanques, puxa, é tão óbvio, tem que ter identificação, assim como o silo de cimento, né?
Também, claro. É igual, né? Sim. Silo de cimento, se você engatar no silo errado, você vai fazer outra barbeiragem, como aditivo. Si me permites un comentario, una anécdota que me aconteció en España hace un monte de años. Nos recibimos una reclamación de un cliente porque o concreto con nuestro aditivo no endurecía. Entonces fuimos a ver cuál era el problema. El problema de que en aquella altura en España existía bastante cinza voante en el mercado y era utilizada como adição no concreto. O cara tinha trocado. O cimento pela cinza. De vez pensar cimento, endureceu cinza. Aí não tem jeito. Não vai endurecer mesmo. Então acontece. Mas o primeiro é o aditivo. Identificar as matérias-primas, silos de cimento, aditivos, é básico. É de bom senso. Isso dentro do que a gente, eu sempre falo isso também, que a gente sempre monta um roteiro para esse bate-papo. E o bate-papo, ele flui de forma tão natural, Matias, que não precisa olhar. Tudo que nós montamos de roteiro, nós estamos seguindo aqui. É verdade. E é por isso que eu falo, esse aqui é um podcast que é um bate-papo de transferência de conhecimento, de histórias. São histórias interessantes. Quantas histórias você não tem? Quantas histórias eu também já passei, né, por falhas. Então, uma das minhas histórias aí, somando a sua história, sobre cimento, não de aditivo. A princípio a gente achou que era aditivo, né? A primeira coisa que o concreteiro acha é o programa é o aditivo. Assim como para obra é o concreto. É o concreto. Então, alguém tem que ser responsabilizado. Mas eu aprendi que antes de responsabilizar eu tenho que ir atrás. Então, antes de acusar, eu tenho que ter domínio daquilo que eu vou fazer. E aí serve essas amostras. Que eu, antes de reclamar, eu testava e falei, não é o aditivo, é outra coisa. Aí pega o cimento, testa. É areia. Não. Então, se você tem tudo organizado e a sua rotina, você volta, rastreabilidade, volta o processo, você consegue encontrar a causa do problema. A gente tinha uma transportadora na época que eu era raiz de concreteiro, e era uma grande transportadora, acho que está até no mercado até hoje. E por algum período do ano existem transporte de gesso pelos mesmos caminhões cebola de entrega de cimento. Eles precisam limpar o caminhão, porque cal. Sim. Porque a cal virgem em contato com água, ela estoura, né? Então ela tem uma hidratação violenta. E esse transportador, que tem uma orientação de limpeza, o seu funcionário não limpou umas 2, 3 cebolas. E a gente, por ocasião, recebeu uns 4, 5 carretas de cimento com cal dentro, com resíduos de cal. Fizemos uma concretagem gigantesca de um piso. No dia seguinte, o engenheiro me liga apavorado. Vinícius do céu, você corre aqui que eu não sei o que está acontecendo com o concreto. Começa a fazer um barulho como se estivesse pegando fogo e começa a estourar a superfície do concreto. Falei, como assim? Naquela época não tinha celular que você pegava. Me manda uma foto aí. Manda um vídeo para eu saber. Não tinha que ir na obra. Peguei o carro, fui na obra. E era impressionante. Levantava começava a fazer como se fosse uma fervendo. E aí fazia assim, estourava, fazia barulho. E aí vinha uma bolinha branca. Sim. E aí o piso ficou todo pintado de branco, começou a estourar todo o piso. E agora? O que está acontecendo? Aí vamos nas obras que também fez no mesmo dia da mesma filial e começa a correr atrás. Cadê a amostra de cimento que coletou? Por quê? Do mesmo jeito que coleta aditivo, coleta cimento. Vamos pegar a amostra de cimento. Pega de todas as carretas. Começamos a pegar e pegamos lá de 2 dias de carga, vários pontinhos brancos. Quem entregou? Foi o fulano de tal. Chama o fulano de tal aqui. Fulano de tal, encontramos isso. O que pode ter acontecido? Não sei, foi atrás. Realmente eu transportei cal. Então estava contaminado com cal, virgem, e acabou com todas as concretagens. A gente teve que quebrar todos, não por causa de resistência, mas por causa de estética, porque era piso. Concretagens que estavam confinadas, não houve problema, mas o piso que fica em área externa, ele aflorou tudo, porque quando deu o acabamento, você tampa a hidratação e fecha para poder hidratar. Aquilo lá, parecia um vulcão estourando. Aí ela queria sair. Como se fosse um desplacamento, né? O fenômeno de desplacamento. Então, de novo, às vezes você tem o controle de tudo e quem erra foi quem te forneceu. Pode acontecer, por isso que você tem que ter controle, né? Então são as histórias do concreto, né? Realmente, a gente te passa alguns perrengues.
Sempre que tem, né? descubrir a causa do problema, a verdade é que a gente... Aí a gente culpa alguém, né? exato. Tem um hábito. Acho que antes de culpar, então encontrar a solução. Qual é a causa? Uhum. Deixar o cliente tranquilo com a responsabilidade e depois tratar com quem é de tratar, porque às vezes o problema é vosso, né? O seu carregamento que fez bobagem, carregou a cinza no lugar do cimento e assim por diante. Colocou CP2 no silo do CP5. Pois então, aí entrando nesse item cimento, Uhum. para a gente continuar um pouco dentro dessa história cimento. Para mim é muito tranquilo isso e para a maioria das pessoas. O aditivo, a reação química dele é com aglomerante. Sim. Não é com água e nem com areias. Para ele é uma mistura entre água, aglomerante e aditivo. Uhum. Mas se eu botar areia e brita e aditivo, a reação é zero, né? Porque ele não reage na areia e nem na pedra, ele vai reagir na mistura com o aglomerante. Exato. Então a influência do cimento para os aditivos é muito grande. De crítica. E eu acho, na minha opinião, na minha visão aí, é um dos maiores desafios da indústria química de aditivo Está certo. acertar um aditivo para cada base de cimento, principalmente no Brasil, que os cimentos são variados. Uhum. Existem muitos com adições e isso a gente sabe o que é um dificultador no desenvolvimento. Então, o que você pode falar sobre cimento? Qual é a barreira mais difícil que vocês encontram na hora de um desenvolvimento? A gente fala de CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, CP2E, CP2E, CP2RS, CP3, tem de tudo nesse país, né? Como falar em Brasil, é um continente com várias fábricas. Esse é um grande desafio, não é, Matias? Sí, está certísimo. A compatibilidade dos aditivos, o desempenho dos aditivos depende muito do cimento. E o cimento tem mudado muito nos últimos anos. Então, eu diria que o maior desafio é a mudança desses cimentos. Se a gente pega a norma brasileira, a norma tem umas tolerâncias. Então, o cimenteiro, en tanto esteja dentro dessa faixa, está a cumprir com a norma, está a fazer as coisas direitinhas. O problema é que o aditivo tem de ser suficientemente flexível para trabalhar, suportar essas possíveis variações. Então, essa é, na minha opinião, a maior dificuldade. É claro que se tu trabalhas com um CP5 ou um CP3 ou diferentes tipos de cimento mais rápidos, mais lentos, precisa o tecnólogo procurar o aditivo certo para ese concreto. Si tú pegas un cemento lento con un aditivo lento en un clima frío, tú vas a tener un velo retardamento de pega. Eso no tem como fugir. E a recíproca é verdadeira. Mas eso é un traballo que dá para facer con tempo por parte do fabricante de aditivos, ajustar os seus aditivos a eses cimentos. Mas se o cimento muda sin ser ciente dessa mudança, la dores de cabeza. Sim. E pode acontecer por isto que expliquei antes, porque tu tens uma faixa de tolerância. Muito grande, né? Muito grande. Ela é muito ampla. Eu pergunto isso por quê, Matias? Minha pergunta é porque, assim, a gente acabou de falar aqui há pouco, sei lá, 10, 15 minutos atrás, sobre os desafios do mercado, que é ter trabalhabilidade, é ter desempenho, e aí quando você consegue acertar tudo, vem e muda o cimento. E aí tudo aquilo que você desenhou vai forrar. Isso é verdade. Isso é verdade. Então, assim, é uma coisa que o mercado vivencia e ele precisa ter rotinas de controle de qualidade para poder detectar isso, fazer ajustes rápidos. E aí a gente vou trazer de novo aqui a alusão das rotinas. Eu vou sempre enfatizar, porque rotinas, elas são importantes para que você consiga dominar essas mudanças. E o que você está falando, Matias, é uma coisa muito, muito importante e de grande atenção. A gente bateu um papo com o Jean, e o Jean mesmo, como concreteiro que ele é, inclusive, ele disse que é muito provavelmente que o cimento que entrou mês passado não é o mesmo desse mês. Por quê? Porque existe uma busca positiva do mercado com relação à emissão de CO2. Não é verdade.
Então, os cimentos têm modificado e com grande maestria. Os nossos cimenteiros são, para mim, são os melhores do mundo. É verdade. São extremamente capazes. E a capacidade de diminuir, né, a emissão de gás carbônico através de queima, né, do clinker, eles têm feito muitas combinações para que isso se diminua e a gente esteja dentro de um ambiente melhor, digo, de meio ambiente mesmo, de emissão. Mas isso tem um impacto muito grande lá na ponta. Então, eu não sei como é que está isso hoje, né? Porque eu não estou 100% dentro do negócio concreto. Mas hoje existe um diálogo, porque na minha época existia uma conversa muito grande entre cimento, aditivo e concreteira. Não todos, mas as empresas que tinham mais domínio, eu precisava saber o que você estava fazendo, para saber o que o outro estava fazendo, para eu poder encontrar o melhor caminho do meu negócio, porque eu sou o que mais preciso saber, né? Agora, lógico que se o cara de aditivo não souber nada, ele vai ter dificuldade, porque ele desempenha bem com o CP2, o F, mas não desempenha bem com o CP2E. Exato, é assim. Mas o CP2 é o mesmo, mas só que um tem score e o outro não tem. Exato. E é isso que modifica. Como é que tá isso? Você tem isso? Como é que tá no mercado? Porque esse negócio, pelo que o Jean deixou claro aqui pra gente, é um dificultador assim absurdo, porque realmente eles estão passando por uma fase que é positiva por um lado, mas que requer um controle muito maior do lado do concreteiro. Concordo com Jan. A procura da redução da pegada de carbono, do CO2, isso é um trabalho que a indústria do cimento está a fazer desde faz anos e com muito sucesso no Brasil. Isso tem dois efeitos. Tem um primeiro efeito e é que esses cimentos com menos clinker são mais lentos. Lá, então, tu procuras um aditivo que trabalhe, seja compatível com esses cimentos mais lentos. Isso é uma coisa. A outra coisa que é mais difícil é se essa evolução pues, é contínua ou não é avisada e se o cimento muda. E como falei antes, o cimento pode mudar pues, porque está dentro da norma e o cimenteiro não está fazendo nada. Que existe. São os limites que existem. Então, é crítico que o cliente e o fornecedor tenham uma comunicação muito boa, muito direta, porque é aí quando o fornecedor sabe lo que está a acontecer, lo que irá acontecer e consigue ajudar o cliente. Sem essa comunicação fica difícil conseguir um resultado bom. Sim. A gente vê que essa busca do carbono ela é importante para o Brasil. Mas é importante dizer que o Brasil já faz isso há muitos anos com maestria. Sim, isso né? É o país que mais usa adição no mundo. Se a gente for para a Europa hoje, eles estão começando a mexer com isso tem 2 anos. Isso é verdade. Né? Mexer com escórias e tal, porque mexe muito na composição do cimento. Eu digo isso porque a gente tem alguns negócios com a Europa na parte de pisos industriais. E eles têm feito, esse parceiro nosso tem feito pesquisas assim há mais de 5, 6 anos que eles estão querendo desenvolver então já desenvolveram um piso que te dê uma emissão de carbono muito menor do que os pisos que eles normalmente fazem. Com introdução de resíduos, por exemplo, fibra de aço. Já existe um resíduo de fibra de aço, que tira do pneu. Aquela fibra de aço que está no pneu, ela é um resíduo e ela pode ser considerada no uso do concreto no lugar de uma fibra de aço. Ela complementa para você ter um ganho de pontuação de carbono. É nesse sentido que eles estão estudando, eles estão indo no detalhe. E agora eles já estão há 1 ano e meio, 2 anos fazendo pisos com adição de escória. E aí começam as patologias, né, de resistência superficial, a durabilidade superficial, tem um desgaste maior. Então eles têm produtos para poder amenizar aquilo. Então assim, é um trabalho imenso que eles estão fazendo. A gente já faz isso aqui há mais de 15 anos, 20 anos. É verdade. A gente já faz isso há mais de 20 anos. O Brasil é líder em uso de cimentos com adições. Esse é positivo, né? Mas a gente vê que essa aliança CP, cimento e aditivo, às vezes o conflito está aí nessas mudanças drásticas. Sim. Além de temperatura, óbvio. Como falei antes, diferentes cimentos, se tu trabalhas com um cimento muito lento, não podes usar um aditivo que tenha um efeito secundário
de retardamiento acusado. Mas si tú estás trabajando con un cimento y sabes qué tipo de cimento que es, o tecnólogo puede procurar o aditivo certo para ese cimento. A dificultad, o problema principal suyo cuando existe una alteración no percurso sin ser ciente de esa alteración, tal vez un incremento de las adições nesse cimento, então o resultado, pues... Pegando um gancho disso, ô Matias, a gente está aqui falando muito de concreto, Aham. concreto, aditivo, mas aditivo também tem uma função no cimento, não tem? Sí, 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 sí. Los cimentos con adições, con aditivos, son o día a día, a mayor parte. Explica pra gente aqui, e para o nosso ouvinte, o que um aditivo pode influenciar, não no concreto em si, mas e sim lá na produção do cimenteiro. Porque existem, a gente sabe que usam-se aditivos para melhorar a produção, para melhorar a produtividade, mas tem para outros fatores também, não tem? Exato, sim. Você pode explicar para cada função que pode servir o aditivo para a gente fala moagem, não sei se esse é o termo certo. Para moagem e fabricação de cimento também usa aditivos, do mesmo jeito que usa para concreto. Quais são as funções dos aditivos na moagem de cimento? Você pode explicar Falaste muito bem. Existe uma primeira função de facilitadora da moagem. Sim. Incremento de produtividade. Então, existe um tipo de aditivos com essa função. Existe outro tipo de aditivos melhoradores do desempenho. Então, lá podes usar aditivo procurando resistências iniciais, resistências finais, ambas coisas. Então, fundamentalmente, existen estos dos tipos de aditivos. Hoy tem más tendencia a usar o empleo de aditivos melhoradores de desempeño porque os cimentos têm más adições, então é preciso activar essas adições, melhorar as resistências iniciais, compensar a perda de resistência inicial que uma maior adição dá ao cimento. Então, fundamentalmente, existem esses aditivos e dentro deles, pues, diferentes subtipos, mas são os dos tipos principais. Tá. Então, assim, ele serve para essas movimentações de melhoria ou desempenho ou de qualidade, que são desempenhos iniciais ou finais, que seja. Ou ativar materiais que não têm ativação, ele ajuda a ativar esse material. Quando eu pego um cimento aditivado, que eu acho que eu vou dizer que aqui que 100% do cimento nosso deve ser aditivado, talvez. Não 100%, mas uma porcentagem muito elevada, sim. Quando eu vou para dentro de um concreto, ele pode existir alguma incompatibilidade com o aditivo que eu estou usando? Porque isso é eu estou fazendo uma pergunta mais não, como se fosse um leigo perguntando, tá? Entendi. Assim, Mas está muito bem feita essa pergunta. Isso. Se eu consumo um cimento que é aditivado por algum motivo, na hora que eu ponho na produção do meu concreto, pode existir alguma incompatibilidade com o aditivo que eu uso ou não? Pode. Porque a maioria das pessoas fala que tem. Não, porque se você põe, eu vou ter problema. Eu tenho uma visão diferente. Por isso que eu estou perguntando. É uma pergunta que não seria minha, mas talvez de uma boa parte do mercado que talvez seja nos ouvindo. Em geral, não. Não. O sea, todo é possível na vida. Mas o normal é que não. E isso é muito fácil de contornar porque tu fazes um diseño de mezcla, unos testes previos e ves se tem algum problema ou não. Normalmente não tem problema. E como bem falaste, a maior parte do cimento é aditivado. Sim. Então, faz parte do normal. E algumas matérias-primas do aditivo para o concreto e para o cimento são também algumas, não todas, matérias-primas do aditivo para o concreto. Então, eles até contribuem para uma melhoria, pode Poderia até contribuir para uma melhoria do Exatamente. desempenho. É a minha visão também, mas eu sei que tem muita gente que tem uma visão um pouco distorcida e às vezes não entende a função do aditivo. Inclusive, o aditivo, ele com certeza está entrando nessa pegada da emissão de carbono. Ah, sim. É um dos pontos que a indústria cimenteira também está testando. Exatamente. A indústria cimenteira
por tipo. Primeiro, é uma das indústrias mais produtoras de CO2 e eu acredito que é a que mais esforço está a fazer para reduzir essa pegada. Então, o trabalho que estão a fazer desde faz já muitos anos é enorme para reduzir essa emissão de CO2. E os aditivos são fundamentais para conseguir isso. Sem dúvida. Pode. Pegando um gancho agora, a gente falou um pouco sobre a operação do cimento. Agora falando um pouco sobre a operação do concreto. Eu vejo muito se falar sobre o momento de colocar o aditivo. O senhor já, com as experiências que o senhor tem de vivências, o senhor já viu algum momento na sua vida que estavam utilizando o aditivo no momento errado? Por exemplo, de colocar o aditivo no começo da carga, ou no final da carga, no meio da carga? Sim, o momento de colocação do aditivo é fundamental. Afeta muito o desempenho. Esse momento depende um pouco do tipo de aditivo e da operação em si. Mas, falando em termos gerais, é importante que quando o aditivo é aditivado, adicionado no caminhão. ao caminhão, o cimento já esteja molhado, para evitar uma absorção por parte do cimento do aditivo. Então, se o cimento está seco, o cimento vai absorver uma parte desse aditivo e vai reduzir o desempenho. Sim. E, em outras palavras, a gente não está aqui, né? A resposta dele é perfeita, né? Sim. Não está dizendo qual é o momento que você deve adicionar, se é no início, no meio e no fim, mas apenas que o cimento esteja hidratado dentro do caminhão. E qual é o momento que o cimento está hidratado no caminhão, Matheus? Aí a minha pergunta é para você agora. Depois que misturou o cimento com água, certo? Exatamente. E esse meu processo é quando? É mais pro É no início, é no meio ou é no fim? É mais pro meio. Mais pro meio. Então, se o cimento cai no meio, alguma coisa caiu antes, a água. Então, se o aditivo cair na água, ele não vai hidratar o cimento porque está seco. Então, ele tem que cair a água, os agregados, o cimento e depois o aditivo. Sim. Se a gente fosse falar de uma sequência. Não, Aqui você não falou aonde, você só falou assim, ele deveria estar quando o cimento já está hidratado. Porque senão você vai perder desempenho. E é uma coisa que a gente coloca muito, por isso que ele te perguntou, e foi perfeita essa resposta. Você não falou nem que é no começo, nem que é no meio, mas que nem no fim. Mas o concreteiro sabe qual é o momento que o cimento está hidratado. Eu respondi dessa forma porque às vezes tu tens uma operação que condiciona um pouquinho esse momento, mas a resposta é essa. É perfeito, perfeita a resposta. Assim, qual é o momento? Quando o cimento está hidratado. Qual é onde o cimento está hidratado? No meio. Então, não pode ser no começo, tem que ser do meio para o fim. É o que a gente também orienta. Então, foi muito boa essa resposta sua, porque não combinamos, não. Isso é mercado mesmo, né? Sim. De fato. De fato. De fato, é um fato. São coisas que a gente estava falando de histórias. Eu já peguei, por exemplo, problemas internos de empresas que eu trabalhei, não é nem de consultoria, de que eu trabalhei, né? De participei. Por exemplo, o equipamento quebra. Então, o equipamento de aditivo lá atrás era tudo pneumático. Hoje é balança, é muito melhor, mais preciso e tal. Mas antes era o pneumáticozinho lá que enchia o copo, e às vezes o copo não era lavado também, entupia. E quando quebrava, a alternativa que os nossos engenheiros de concreto, que, né, na prática lá, balanceiros e etc., alguns desses engenheiros, artistas, eles enchiam um balde e de vez de jogar no caminhão, jogavam na esteira junto com a areia. Muito melhor. O rosto do senhor já entregou tudo. Essas são as histórias do concreto. Você chega numa central, o rapaz quebrou, o que é que você está fazendo? Estou jogando na esteira. Eu falei, como é que você joga? Olha aqui, eu vou fazer agora. Aí faz na sua frente e joga. A esteira subindo com areia, com brita, e o aditivo despejado na areia e na brita. Areia e brita reage com aditivo. Então aí você tem que perguntar para a pessoa se reage. Não sei, mandaram fazer, eu estou fazendo. Então assim, isso é tudo falta de orientação, é falta de conhecimento. É por isso que a gente está aqui, para trazer essas histórias, porque assim,
com certeza aí você já deve ter feito isso na sua concreteira. Saiba que você fez uma arte e esse resultado com certeza foi prejudicado. Por quê? Porque o desempenho do aditivo foi embora. Mas tens tocado um ponto muito importante, que é falta de conhecimento. Eu acredito que as pessoas têm boa vontade no geral. Às vezes fazem coisas erradas por falta de conhecimento. E a formação dessas pessoas é crítica. Eu lembro uma palestra tua que vi em Rio de Janeiro que eu adorei, era para motoristas de caminhão. Sim. Pues es que o motorista tem de entender que ele é uma peça crítica no eslabón. Então, formar a essas pessoas, não só eles, mas as pessoas envolvidas na produção concreto é chave, é crítico. Porque, do contrário, eles podem fazer um erro pensando que estão a fazer as coisas bem feitas. A boa vontade causa um problema, que na verdade é falta de conhecimento. Exato. E aí a gente acaba cometendo um equívoco gravíssimo, né? Isso a gente vai cair em capacitação e treinamento. Uhum. E hoje tem lugares que você ainda entre as pessoas, algumas, não todas, que têm a visão menor, que é a que a gente comentou aqui no começo do nosso podcast, que o problema é da visão de quem está na liderança, que acha que capacitar é custo, que treinar é custo, que tecnologia é custo. Tu falaste uma coisa muito importante e era o resultado no final da linha. É isso. Se eu estou convicto de uma coisa, é que não existe nada mais caro que o retrabalho, que uma reclamação técnica. Então, tu tens de trabalhar em toda a cadeia de produção para que isso não aconteça. E é isso. Aí vem, a gente remete aos nossos episódios, lá nos começos dos nossos episódios, quando a gente fala de rotina, de preparar pessoas, de capacitar o nosso time. Aquele que capacita o time, os resultados são melhores. Sim. E as pessoas trabalham mais felizes, porque sabem o que estão a fazer. Sabem o que estão a fazer. E trazendo mais o gancho em relação à operação. Misturar o polifuncional com o superplastificante no mesmo copinho antes de cair na carga, teria algum problema? Depende un poco de lo que tú estás procurando. Si tú estás procurando con un polifuncional abrir un poco concreto para que el efecto de superplastificante sea mayor, entonces realmente sería mejor primero usar o polifuncional e depois o superplastificante. Porque senão você não vai saber qual é o momento que entra um e sai o outro. Exatamente. Então estás a perder um pouco, como falar, a eficácia del super. Então, se tu abres um pouco concreto com poli e depois adicionas o super, o desempenho será melhor. Sim. Nós estamos falando o seguinte, numa receita de bolo vai areia, brita, cimento, água e 2 aditivos. Certo. De vez em você colocar tudo no mesmo pacote, você coloca um de cada vez, parcelado, e vai olhando como é que fica o bolo. A hora que o bolo estiver do jeito que você quer, você põe o último ingrediente para o resultado final. Perfeito, está muito bem dito, falado assim. Não significa que se pões tudo junto vai funcionar, mas o bolo vai ficar melhor se fazes. Sim, é melhor procurar a melhor eficiência. Buscar o desempenho, porque os policarboxilatos, eles são muito concentrados. Então, a tendência é de você usar percentuais menores. Claro. E para que você faça um equilíbrio, o que você está falando, né, Matias? Me corrija se eu estiver errado. Se você usar, sei lá, normalmente 0,8% de polifuncional, aí eu vou usar 0,4% para dar uma plastificada e uso 0,3% de um super, de um policarboxilato. É o suficiente para isso acontecer. Ou seja, você está usando coisas diferentes, mas para isso você tem que usar o bolo, um primeiro e o outro para poder ter o desempenho. Porque é comum a gente chegar em alguns lugares onde a pessoa está rodando curva e fazer todo mundo dentro do pacote, liga a betoneira e depois... E aí a gente tem resultados que a gente não gostaria, que não são reais. De novo, é como usar o aditivo na areia e não no cimento. A gente está perdendo o desempenho do aditivo. Né? A gente começou a falar aqui de sustentabilidade, de tendências futuras. Falamos um pouquinho dos aditivos entrarem, que eles são fundamentais dentro do negócio concreto para poder inovar, tanto lá no cimento para diminuir a pegada de carbono, mas ele também entra em outras áreas que a gente entende que é de inovações e tendências, né, futuras.
que você pode falar para a gente um pouquinho sobre essa tendência dos aditivos com relação à durabilidade de estruturas, aumento de vida útil, que é uma tendência hoje, né? Sim. Inclusive, a gente terminou uma série agora, né, sobre 6118, e a gente fala exatamente de durabilidade, que é o projeto. Então, o calculista, o projetista desenha lá que tem que ter 50 anos, 100 anos de durabilidade. E a gente sabe que não é só água e cimento. O aditivo tem que entrar. Como é que você vê isso aqui para somar os últimos episódios que a gente acabou de passar aqui no nosso programa? O aditivo é fundamental para conseguir durabilidade. A reação de hidratação do cimento é uma reação química e normalmente depende um pouco dos diferentes cimentos, mas aproximadamente para 1 quilo de cimento tú irás a precisar 250, 280 gramos de agua. Todo el agua en exceso, que estamos hablando de un factor agua-cimento de 0,25, 0,28 aproximadamente. Mas tú sabes muito ben, mellor que eu, que o factor agua-cimento con que se traballa na industria concretera é infinitamente maior. Sim. Então, que acontece con ese agua que tú estás pondo acima de esos 280 gramos? Que tal vez son 680, son 780, o seu ese límite. Ese agua va embora. No realle con o cemento porque é unha reación estequiométrica. Tú pisas unha cantidad X de unos átomos de una materia prima para reagir con otra cantidad X del otro. Entonces son cantidades que tienden a ser justas. O exceso de agua va embora y va embora deixando poros capilares. ¿Qué acontece con esos poros y esos capilares? Reducen la resistencia, melloran la permeabilidad, entra agua, entran gases, o concreto fica menos durável. Então, en realidad, o aditivo é crítico para conseguir esa durabilidade. O concreto ten unha característica interesante, e é que para conseguir resistencia precisas pouca agua, mas tú precisas traballar con un concreto traballable. Sí. Non adianta, se tú usas 280, un factor agua-cemento 0,28 en un concreto, eso é farofa. Sí. Non dá como compactar aquilo. Sin aditivo eso é imposible. Entón, o aditivo permite resolver esa dicotomía, esa antítesis, e permite que un concreto con un factor agua-cemento baixo seja traballable. Sí. Entón, se non usas o aditivo, tú vas a ter un resultado horrível. Baixa resistencia, baixa durabilidade, etc. E o resultado do que o Matias está dizendo, o Jean disse pra gente aqui na entrevista, que ele desenvolveu um concreto lá, que tem um AC de 0,28 e 140 litros de água. 140 litros de água e acho que deve ter uns 4 aditivos. Ele usou a química e ele foi, claro, taxativo aqui, que sem a ajuda da indústria de aditivo, ele jamais teria conseguido alcançar esse resultado. Isso é impossível. E eu falei para ele, está de parabéns, porque 140 litros de água, você fazer um concreto fluido, não é fácil. Então aí são 4 mãos, é o concreteiro e a empresa de aditivo que foi lá e desenvolveu. Ele até falou que o projeto, 3 empresas toparam o desafio. De todas no mercado, 3 toparam. Então ele conseguiu desenvolver esse concreto, ele tem um nome lá. As empresas hoje estão colocando nomes no concreto, que é um concreto que você pode usar do início até o fim. Começou com uma grande empresa conhecida e todas as outras estão indo por um caminho que é aquilo que é o bom, a gente, né, faz igual. Mas não é só fazer igual. Precisa saber como fazer. Então o aditivo foi fundamental para ele conseguir esse resultado, né? Com certeza. Porque é um AC de 0,28, é farofa. Com água você não vai subir, vai para 1%. Realmente não vai. E aí, sem a química, realmente a gente fica perdido, né? Então, a gente pode arriscar sem erro, sem medo de errar, que sem aditivo não se faz concreto. É impossível fazer concreto sem aditivo. É verdade. A verdade é que a norma, hoje, quando define o concreto, o define como uma mistura de cimento, água, agregados e aditivos. Não tem como fazer sem. É assim, não tem como.
Por isso que você que quer fazer a sua casa não pode bater laje com os amigos da esquina, porque só vai ter água, pedra e areia, né? E não vai Precisa ser ter responsabilidade. Precisa ter responsabilidade. Então a gente aqui sempre preconiza que você deve contratar uma prestadora de serviço de concreto para receber um concreto que esteja como na norma, né? Exato. Aglomerantes, agregados, água e aditivo, porque você vai receber dentro da sua residência tecnologia, né? Uma pesquisa, alguém pesquisou aquilo, vai receber um produto de qualidade. Então, é isso que a gente sempre fala aqui no nosso programa. Ainda dentro dessa questão de inovação e tendências futuras, para quem está começando hoje, Matias, o que você pode, no setor, né, de tecnologia de concreto ou laboratório e tal, a gente está falando aqui de estudantes, estagiários ou jovens engenheiros que são recém-formados, por exemplo, ele é um recém-formado, mas que é uma pessoa diferente da maioria, né, da geração Z, Y, da geração Z. Z. Não Y não, né? Não. Você é da geração Z. Geração Z tem, tipo, não são todas que tem. A gente vê que o concreto tem tido cada vez menos pessoas apaixonadas e que gostam. Ele é uma exceção. Ele acabou de sair da faculdade, tem 2 anos, e realmente é uma pessoa apaixonada por concreto, por tecnologia de concreto, mesmo sendo de uma geração que tem uma visão um pouco diferente das coisas. E aqui a gente não está falando mal, é só uma geração. Sim. O que você pode dizer para essa geração que está começando, Matias, sobre o setor de concreto? Porque o concreto também não é só concreto, tem a parte química. Tem uma opção grande aí, não sei O concreto é apasionante, acho que é viciante, acho que o cara que entra no concreto nunca mais sai, então alguma coisa deve ter, então acho que devem experimentar. O concreto é tecnologia, é servicio, é dedicação, é correr atrás, é muito bonito. Eu acho que para uma pessoa dinâmica é o melhor do mundo. Toda pessoa é diferente, tem pessoas que gostam de ficar no escritório e não sair, tudo bem, mas eu odiava ficar no escritório e acho que é fundamental, porque é no mercado, quando falas com o cliente, quando vês os problemas reais, quando consegues melhorar. Então, eu acho que se uma pessoa com inquietude experimenta e trabalha um tempo no concreto, vai gostar e vai ficar. E não sai. Não sai, não. Não sai, é que não sai. Eu não sei o que acontece, mas fica viciado. Impregna, né? Ou seja, entrem no concreto se vocês gostam de engenharia civil. Nós estamos precisando de gente aí, se alguém quiser candidatar. Hein, Matheus? É bonito, é que é bonito, é que o concreteiro não tem um dia igual, sempre, todo dia é diferente. São problemas, mas os problemas têm soluções e tu crias essas soluções, então é muito bonito. Eu acho que esse na verdade, para mim, é o que mais me apaixonou trabalhando no concreto, é que ele é estressante, mas é uma coisa que você tem a gratificação de estar criando soluções para os problemas. Exato. Né? Evitando aquilo que deu errado, você não deixar ocorrer de novo. Como você vai fazer isso? Então, isso aí é a tecnologia, porque a gente brinca muito aqui, né? Que hoje até o Google faz traço, né? Se você digitar aí no chat GPT lá, pede um traço, FCK30 e tal, o chat vai te dar. Então, assim, acho que não é falando isso, mas não faço isso não. acho que assim, não é esse o caminho, né? O caminho é realmente você ir atrás da sua inquietude, como você colocou muito bem. Seja inquieto para trazer benefícios para a sua profissão. E hoje a gente vê que falta muito isso no mercado em todas as áreas, né, Matias? A gente está falando aqui da engenharia, que já é já é uma formação, mas a gente tem problemas na cadeia inteira: motorista, bombista, assistente, estagiários, tecnologistas, técnico em edificações. É uma gama inteira que está diminuindo muito no mercado. E isso é ruim porque vai faltar gente para tomar conta disso, porque o concreto não vai acabar. Não. A tecnologia está vindo aqui, né? Acho que você ia falar alguma coisa sobre tecnologia de inovação, né? Sobre IA. O que você ia perguntar, se você falou? Não, Dito disso que a gente está falando aqui da IA, qual é a importância? Mas não de a gente procurar um traço dentro de uma IA. Não. Ela pode te ajudar a desenvolver um processo de
por exemplo, a IA, ela pode não, ela vai te ajudar se você quiser desenvolver algum processo de estruturação de qualidade, ela vai te ajudar. Agora, se você pedir respostas óbvias, ela é uma máquina, ela vai responder o que você está perguntando, e aí você não vai aprender nada. Primero precisas conocer los agregados, precisarías alimentar con las curvas a la máquina, mas es que eu conheci uma pessoa que ficava muito amigos, ela fazia concreto fluido, com um fator de abastecimento de 0,30, inacreditável. O sea, perdón, fluido não autodensável. E ela era uma mulher, metia na mão no concreto, e eu falava, por que não usas luvas? Te vas a queimar. Mas eu preciso sentir o concreto. Então, É isso. a inteligência artificial Não vai fazer isso. Não vai substituir. não substitui sentir o concreto. Não. Ela está aí para te ajudar a estruturar, não a fazer aquilo que é só você que vai poder fazer. Eu acho que, aproveitando esse gancho que o Vinícius falou em relação às pessoas que estão entrando no mercado agora, o que o senhor instruiria sobre o que devemos procurar mais para entender mais sobre o concreto, sobre a tecnologia? Bem, Porque Desde na lo- faculdade não me temos aula exatamente sobre química do concreto, temos materiais de construção, mas não temos exatamente uma aula sobre química de policarboxilato. não precisas saber química de policarboxilato se não vas a trabalhar na indústria de aditivos para concreto, mas o Brasil tem um instituto fantástico, pessoas extremadamente competentes, que é o IBRACON. Sim. Então, o IBRACON, o Instituto Brasileiro do Concreto, todos os anos organizam no mínimo um congresso em diferentes lugares do Brasil, procuram uma rotação para que todo mundo tenha mais fácil acesso. Então, é uma oportunidade muito boa para ficar mais perto do mundo do concreto, e acho que seria o caminho. Certo. Tem como, né? Sim. A gente fala muito aqui, Matias, que principalmente para essa geração mais jovem, né, de hoje, né, que isso daqui dá para a gente aprender bastante coisa, dá para usar para o bem, né? Sim. Tá tudo na palma da mão hoje. E existem N possibilidades de você procurar algo que possa te engrandecer como profissional, te direcionar para uma profissão, né? Existem podcasts como o nosso, gratuito, e isso aqui é conhecimento. Assim, é conhecimento. Isso aqui é uma aula de conhecimento, né? Nós estamos passando aqui a sua experiência, eu falo da minha, ele fala da dele, mesmo ele sendo mais jovem, ele já tem as experiências dele, que ele está no mercado. E isso faz com que quem esteja nos assistindo tenha uma visão diferente. Isso que a gente está fazendo é conhecimento e não paga nada por isso. Tá? E tem como nós, tem vários outros. Sim. Né? Então, o acesso hoje está muito fácil. Então, talvez seja isso, que na nossa época não tinha esse acesso. A gente tinha que buscar realmente com muita gana, né? com muito furor. Então, talvez seja esse um problema, não sei. Eu queria entrar agora num tema mais específico, que é um pouquinho sobre gestão. Sai um pouco dessa parte técnica, que eu sei que você domina muito, mas tem uma área aqui que eu acho que gostaria muito de te ouvir, que não está um pouco no nosso roteiro, não, mas é só porque eu gostaria que você falasse um pouco, se você puder falar, que é do seu período de Matém, né? Que você saiu dos seus desafios como diretor, como CEO, aí comandando grandes empresas, e aí você decidiu comandar uma empresa que era sua, né? Você era um dos sócios, mas que você comandou ela com... Eu sei porque eu conheço, né? Pela nossa amizade, eu sei que somos amigos, por isso que eu estou te perguntando. Você pode falar um pouco desse período para a gente em termos de gestão de negócios, gestão de pessoas, porque eu conheci teu time e teu time voa, eu conheço, está tudo aí no mercado, gestão comercial, um pouquinho do negócio, saindo da parte muito técnica que a gente está aqui falando, para dar uma visão aqui para quem assiste a gente, que a gente também fala muito de negócios aqui. Então não é só uma visão muito técnica tal, porque a gente abrange também para negócio. Você pode falar desse período da Matém para a sua carreira de vida? O que você pode dar de experiência para a sua carreira? Foi muito bonito, foi realmente um tempo que disfrutei.
Y fue un tiempo en el que intenté aprovechar la experiencia que tenía y corregir cosas que tenía feito erradas en otro momento. Entonces, a mayor conclusión, diría, que tiré de esa experiencia fue entender, en realidad fue cuando comenzó la empresa, enxergar la empresa como un todo homogéneo, no como diferentes departamentos y un CEO enfocado en un departamento, ya sea analizando cuenta de resultados o enfocándose en el área comercial, enxergar la empresa en un conjunto de las personas certas, porque cada persona tiene que ser responsable de cada cosa, más eso que también un CEO tiene que entender cómo funciona el conjunto de la empresa y de esa forma consigue interagir con las personas y tener las personas motivadas. Y eso que encerrar la empresa de una forma global, también cuando enxergamos o concreto, tenemos de ver o concreto de una forma global. No lo podemos olhar o concreto únicamente como un trazo muy ben feito. O mellor trazo, o mellor tecnologista do mundo no va a ter suceso si la operación de la empresa es un desastre. O no existe control de calidad. Entonces, en una empresa es así, tú tienes de ver todo un conjunto y correr atrás de que cada parte de ese conjunto funcione certiño, que esté todo bien lubrificado y que, como falei, que cada parte faça a súa parte, funcione certiño, que as persoas sean as persoas correctas. Eu tive sorte de ter unos profesionales fantásticos y fue muy bonito porque a gente trabajaba pues como si fuera a tu casa y era gustoso trabajar así con personas que ollaban a empresa como si fuera deles e es quando os resultados acontecem. Essa é a questão da gestão, né, Matias? Então, assim, esse período que você teve à frente desses negócios, para montar esse time, você teve que trabalhar arduamente para buscar profissionais que às vezes não estavam prontos, mas que você preparou no meio do caminho, né? Muitos tinham o sangue no olho, mas precisava de um preparo para chegar onde eles estavam indo, né? En realidad, o pessoal no mundo laboral es o punto más difícil, encontrar as persoas certas, formar as persoas quando as encontras é o ponto principal. Para um negócio dar certo. Sim. E é o que você falou, né? Aí a gente leva para o outro um lado comparativo, é como um malabarista com os pratos, né? Os pratos têm que estar rodando todos em sintonia. Então, o operacional pode ser maravilhoso, mas se o meu concreto é horrível, não adianta o meu operacional ser maravilhoso. Minha logística é perfeita, mas eu não tenho produto para entregar, então não adianta ser perfeito. Exatamente. Né? O meu comercial é sensacional, mas eu não consigo entregar, porque a minha logística não entrega. Então, eu tenho que ter um equilíbrio, né? E aí o malabarismo é o equilíbrio. A gente fala muito disso aqui, por isso que eu te perguntei desse momento, porque aqui não é só parte, a gente não fala só de engenharia, concreto. Fala sim, cara, é o foco principal de passar um conhecimento. Mas a gente sempre quer passar alguma coisa sobre gestão, sobre negócio, porque tem muita gente que está começando o negócio e está errando exatamente onde todo mundo erra, que é na capacitação das pessoas. E aqui você deu um monte de exemplos já durante esse nosso bate-papo, de que o sucesso vem das pessoas. Uma empresa tem sucesso se a equipe, os integrantes querem que dê certo. O resumo é esse. O teu trabalho é dar meios a essas pessoas para que dêem certo e tê-las motivadas. E assim. Exatamente. Então, assim, a gente tem que dar acesso para essas pessoas, né? A gente precisa capacitar essas pessoas. Então, quando a gente fala muito sobre gestão, é uma palavra que todo mundo fala, é muito bonito falar, mas na prática é muito mais difícil. E não existe uma fórmula para isso. Cada um tem um jeito, né? Mas o mais importante é que você, como a gente vem aqui conversando esse tempo todo que a gente está aqui, é que não tem como você montar alguma coisa se você não tem capacitação. Primeiro você tem que se capacitar.
você tem gostado do que você está fazendo, né? Você tem que buscar, ir atrás, né? Tem bastante referência aqui, você pode ir atrás, para você trazer um bom desempenho, que foi o que vocês conquistaram. Vocês conquistaram um mercado do zero, Sí. começaram do zero e conquistaram um mercado, uma Vamos fatia segundos significativa. maiores do Brasil. Chegou a ser, Dios para concreto. chegou a ser o segundo maior do Brasil, quer dizer, isso em quantos anos? 11 años. 11 anos. No está. É o que a gente sempre fala aqui nas nossas reuniões fora aqui de trabalho, a gente quer ser referência, né? Você foi referência, Obrigado. né? Ser uma referência. Obrigado. E estar aqui com a gente é mostrar para o nosso ouvinte que tem uma referência no mercado de aditivo aqui, conversando com a gente, é uma conversa muito gostosa, né? Um Sim. bate-papo descontraído. E é importante dividir isso com os nossos ouvintes para eles entenderem quem é o Matias. Muitos conhecem, alguns não, talvez os mais novos não conheçam, então é importante a gente falar um pouquinho disso, Matias. Falando agora aqui, a gente indo para uns finalmente do nosso bate-papo aqui, Matias. Falar um pouquinho de sabedoria prática, reflexões dessas 4 décadas de mercado sua. O que você poderia dizer assim de... Você já falou um pouquinho aqui que na Machinima você corrigiu erros que você cometeu, então acho que essa parte que você já até respondeu um pouco, que é sabedoria na prática, né? Yo diría 3 cosas que siempre están linkadas, claro. Primero, tú precisas saber dónde quieres ir y ser objetivo y crear una estrategia realista. Tú no puedes abrazar un mundo. Lo que tú tienes de saber es lo que tú puedes hacer y ahí hacerlo muy bien y dar un mejor servicio del mundo. Tú puedes tener los mejores productos, ser un producto con más desempeño, con el precio más bajo del mundo, mas si tú no consigues dar un buen servicio, si no consigues entregar ese producto a la hora, no conseguirás crecer. Eso vas a tener dolores de cabeza. Y yo diría, por último, evitar reclamaciones, evitar retraballo. No son reclamaciones. O tú, a tu operación debe ser tan robusta que no tengas retraballo en la fábrica, que sea mínimo. Entonces, cuando tú haces esas 3 cosas, creas una buena estrategia con un buen equipo que entiende la estrategia, que das un buen servicio de entrega y que no vas a ser lo que no te retraballo, entonces la cosa funciona. Es simplificar, Claro. Sim. mas o tema es ese. A gente está olhando o centavo, a economía do centavo, después tiene un problema de calidad y durante una semana, 2 semanas, a veces más, está corriendo atrás de ese problema, gastando un dinero, trabajando como loco de una forma que no produces y te has quemado a tu imagen en el mercado. Entonces, o retraballo y la calidad crítica. Y el cliente antes o después reconoce estas cosas. Nos ganamos una vez un cliente porque nos dábamos un servicio excelente, porque tenía un fornecedor que tenía un buen producto, era competitivo, tenía testado nuestro producto y funcionaba bien y estaba satisfecho, más otro producto era bueno y era competitivo. Cuando varias veces picó en la mano y un día ligó para nosotros y dijo, esto es un aditivo, a mañana ese aditivo, me entrega su aditivo, entregamos y ainda estamos lá. Pois é. É a gente atender a necessidade do cliente, né, Sim, Matias? sim, A exato. gente tem que estar sempre disposto a esse tipo... Isso custa para a empresa, mas o retorno também é gratificante porque ele, né, não é gratificante só como pessoa, mas é gratificante como remuneração, né? Você recebe por isso, né? Então, isso é muito bom. A gente tem aqui no nosso negócio aqui da Maxinha o mesmo conceito. A gente briga com empresas gigantes aí, multinacionais no mercado. E o nosso diferencial é exatamente esse exemplo que você deu aqui. O cara me liga agora e falou assim, eu tenho um problema grave, eu preciso de material para hoje ainda. Você me entrega? Entrego. Quanto você precisa? Eu preciso de X. Ok, no final do dia está na sua obra.
E os grandes não conseguem fazer isso. Não sei se eu estou aqui dando uma dica, mas não vai mudar, porque o grande, ele demora para ter uma ação, passa por uma série de outras pessoas. Nos departamentos. Mas mesmo você sendo pequeno ou grande, tem que ser uma filosofia sua. E você não pode mudar. A filosofia da empresa. Tem que ser uma filosofia da empresa. Todo mundo tem que estar imbuído. Pequena ou grande empresa, a prioridade é atender a necessidade do cliente. Porque a gente está criando solução. E essa solução é para agora, não é para amanhã. Amanhã eu ponho um concorrente. Exato. Ele não tinha. Por que você entrou? Porque o outro não atenderia ele. É verdade. Tem o produto, tem o preço, mas não tenho como te entregar. Então, eu tenho o produto, eu tenho o preço e te entrego. Então eu compro você. Mesmo se eu sendo mais caro, que é o que acontece comigo muitas vezes. Isso é uma relação do mercado. E o cliente, nem todo cliente tem essa visão. Mas quando ele tem essa visão, isso sim é parceria. Que é o que o pessoal, nós precisamos ser parceiro. Claro, vamos ser parceiro. Mas como é que vai funcionar a nossa parceria? Deve ser ganha-ganha. Tem que ser ganha-ganha, né? Você ganha, eu também ganho. Porque não só um ganhar, a corda arrebenta. Não funciona. Então isso é parceria. A parceria é isso. Uma mensagem que você pudesse deixar, Matias, aqui, dessa tua trajetória de mais de 40 anos de aditivo, gestão, pessoas, deve ter passado milhões de pessoas nessa sua carreira e ainda passa, né? Que você pudesse dar uma mensagem para esses profissionais hoje do mercado. Você vem falando já algumas coisas aqui, não sei se a gente está se repetindo, mas uma mensagem direta assim para esse pessoal. Eu acho que na vida o importante é trabalhar com paixão, curtir o que tu fazes e pôr a tua alma dentro. Então, quando tu lutas, quando tu trabalhas mesmo, o resultado chega. Então, acho que o segredo na vida é isso, é lutar, encarar as coisas com paixão e disfrutar do que tu fazes, gostar E o resultado vem. O resultado vem. Maravilha. Você perguntar, Matheus, para ele sobre onde a gente pode encontrar ele? É importante saber um pouco sobre palestras, consultoria, onde podemos encontrar. Falar mais uma coisa. Geralmente eu sempre pesquiso os entrevistados anteriormente. Eu até comentei com o Vinícius. Não encontrei muito senhor na internet, não. A verdade é que, como falei, eu até o dia 31 de dezembro do passado ano eu estava dando consultoria, então Não podia. não podia. A verdade é que eu acho que transmitir conhecimento é muito bonito, é muito satisfatório. Então, se alguém, eu contactei com a Fiesp para dar palestras na Fiesp, está bastante avançado o tema. Eu realmente tenho intenção, gostaria de continuar por esse caminho. Passar conhecimento? Exatamente. Não, Que é o que vocês estão a fazer aqui, nestes podcasts. Exatamente. São bem interessantes e realmente é uma ideia fantástica. Então, o meu contato é o meu e-mail, fernando.matias.br de Brasil, @gmail.com e pronto. Perfeito. Deixa aí na descrição. A gente coloca na descrição e aí uma forma de pessoa poder entrar em contato com você. E outra forma é a gente também, como a gente tem acesso também a muitas, né, por exemplo, a universidades, a gente fez recentemente um trabalho dentro do Mackenzie de palestras, e a gente também vai levar o seu nome também, até para poder trazer conhecimento para nós, né? A sua experiência é muito grande, né? São muitos anos nesse negócio, né? E assim, e a experiência não é só técnica, né? Nós estamos falando de gestor, de dono de negócio, de como, né, tratar as dificuldades do dia a dia, né? Não é concreteiro, mas é a mesma coisa, né? Sentar numa cadeira e com a batuta na mão não é fácil, não. A gente sabe que é bem difícil. Então, é muito importante aí você passar o conhecimento para as pessoas, né? Exatamente, para perdurar o conhecimento. E uma coisa que a gente fala, que esse programa aqui, outro dia eu ouvi uma pessoa falar das lives que ela faz, uma senhora, e ela fala assim, isso aqui é atemporal. Hoje você pode estar ouvindo,
e amanhã é outra pessoa, mas nunca vai sair do ar, tá aqui. Não, é verdade. Então, você pode daqui 10 anos me escutar. Pode ser que mudou alguma coisa daqui 10 anos, mas tá lá gravado e a gente tá dentro da internet, né? Então, é uma forma de levar conhecimento para as pessoas. Então, meio que é temporal mesmo, porque tá lá, é como um livro, né? Aí tá, hoje a gente tem internet, espero que ela continue, não vai sair, né? Nós precisamos dela, né? Só tem evoluído. Tanto que quando para um dia, todo mundo... Pois é, a gente fica maluco sem internet, porque assim, as empresas param, todo mundo para, porque a gente vive, infelizmente, ou felizmente, é uma evolução, né? Não dá para falar que é infelizmente, mas a gente se adaptou aí às grandes evoluções. Matheus, últimas palavras suas. A gente gosta sempre de dar a dica, certo? É isso aí. Uma dica aí para nós, eu vou dizer da minha parte como jovem. Nós jovens, qual seria a dica da experiência do senhor para o nosso futuro, para a gente poder perdurar isso que o senhor já criou no passado, para a gente dar continuidade? Qual seria uma dica assim? Eu antes falei de entusiasmo, vivir, lutar y trabajar. Eu acho que una persona que luta y trabaja, llega lá. No final, todos temos un coeficiente intelectual semelhante. A diferença é como a gente usa essa inteligência. De forma, né? É isso aí. A mensagem aqui que a gente pode dar de dica para vocês aqui desse bate-papo nosso, que a gente sempre coloca aqui a visão, né? Agora a minha visão de todos os podcasts que a gente faz, que é sempre passar informação e quando sempre tem alguém que senta aqui com a gente para dividir as experiências, a gente costuma dizer, e como eu acabei de dizer, que isso daqui é uma forma de você se expressar como você é. Então, você aqui está colocando a sua experiência de 40 anos, que não dá para colocar em 1h30, 1h40 de bate-papo, né? Isso daria bem. São muitos anos. Daria para escrever livros com várias histórias e tal. Mas a gente costuma dizer que todo programa a gente tira algum aprendizado. E o aprendizado aqui hoje fortalece aquilo que a gente vem construindo dentro desse canal, que é levar conhecimento. Então hoje aqui você deu assim pra gente uma grande oportunidade. Foi uma aula aqui sobre a parte química. Tirar dúvida. Nos trouxe aqui muita informação. Pode ser que a gente tenha esquecido de fazer alguma pergunta. Você que está aí do outro lado, manda uma mensagem aí no nosso... Igual que a gente contate. Manda uma mensagem, vai estar os dados do Matias também, para que vocês possam entrar em contato e tirar alguma dúvida ou contratar para uma palestra, né? Exatamente, para o seu time, para poder melhorar, falar um pouco da parte comercial e etc., que é muito bom também. Então, assim, é sempre muito importante. Então, o que a gente tira aqui é que uma das áreas mais apaixonantes além da tecnologia de concreto, é a parte química. E é uma área que a gente tem infinitas possibilidades, né? Então, assim, aquilo que você sonhar, a química, no caso da tecnologia, ela consegue fazer com que esse sonho se concretize, porque ela tem essa capacidade. Então, a mensagem que eu tiro daqui hoje é essa. É a evolução, né, dos últimos 40 anos aí, que você dedicou, 30 e poucos aqui, quase 30 no Brasil, né? É um brasileiro, Então, isso é uma que eu tiro aqui desse episódio de hoje, né? Esse aprendizado. E da minha parte é o que o senhor falou, é acreditar. Se tem um objetivo, tem que traçar o objetivo e acreditar no que a gente prega, né? Porque, por exemplo, o que a gente estava falando em relação a perder muitos jovens, ir para banco é muito fácil. É muito fácil. Muitos colegas meus vão para banco e foram para banco. Nada contra, tá? Mas é importante a gente ver a paixão pela engenharia, ver a paixão de subir um prédio, ver a paixão de solucionar os problemas diários. No tem coisa mais bonita que olhar um prédio, uma barragem ou uma fábrica e dizer, puxa vida, eu fiz isso. Eu fiz. Não tem preço. Não tem preço. É verdade.
recapitulando aqui a nossa entrevista aqui, a gente falou de evolução, História, evolução, aplicabilidade do aditivo, desempenho, né? Nós falamos de gestão de empresa também. gestão de negócios, erros comuns, né? Erros óbvios, né? Que a gente Que precisa ser dito. precisam ser ditos, que é como receber, como cuidar, não ficar preocupado com a fórmula e sim com o que você está produzindo. A gente aqui aprendeu sobre tendências futuras, descobriu, e já era uma coisa que dispensar, que já estava comigo, mas talvez não com a maioria, que o policarboxilato é uma tecnologia infinita, ela pode te trazer N opções, ela está disponível e aberta para fazer qualquer tipo de evolução. Então, acho que essa é um resumo do que a gente fez aqui hoje, né, Matheus? Isso mesmo. É isso? É. Matias, eu queria te agradecer mais uma vez. Foi uma honra receber você aqui. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que é precioso. Obrigado por mais uma vez uma oportunidade como amigo, né? Como profissional. É sempre muito bom recebê-los aqui. E que você venha mais vezes. Ok, isso depende de ti, Vinicius. Mas, Já está convidado para o próximo. Obrigado. Não, foi um prazer estar com vocês e parabéns pela iniciativa, porque acho que no mundo todo é conhecimento e vocês estão a tomar uma iniciativa fantástica e a verdade é que para mim que estar com amigos é um prazer e uso a palavra amistade com muito cuidado, não de qualquer jeito. Então, Sabemos disso. Muito obrigado, Matias. Muito bom te receber aqui. Muito obrigado, Luiz Matias. Mateus, obrigado. Engenheiro, nos vemos na próxima terça-feira, hein? No YouTube e no Spotify. Às 6h57 e não percam esse episódio. Está sensacional. É isso, Matheus? Exatamente. Obrigado, que vocês tenham um bom dia e uma boa semana. Valeu, Vinícius. Obrigado, Matheus.